Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim. E hoje trago para vocês a questão de número 142 do caderno amarelo, Enem 2018. Vamos à questão. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para as suas atividades agrícolas. Essa área é dividida em duas partes, uma de 40 hectares e outra de 120 hectares, com maior produtividade e outra de 120 hectares com menor produtividade. O que significa? Que a de 40 hectares tem uma produtividade muito maior. A gente vai entender já já o que é produtividade. A produtividade é a razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Ou seja, quando você pega para estudar produtividade, é a razão entre produção por área cultivada. Ou seja, é tantas toneladas por quilômetro quadrado, tantas toneladas por hectare, que é o caso. Então, com isso, nós entendemos, multiplicando cruzado, que produção é igual a produtividade vezes a área cultivada. Então, entender isso aqui é fundamental para a gente, que é o segredo do sucesso aqui nessa questão. Bom, vamos lá então. Ele fala que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Ou seja, numa produção inicial, vamos chamar de PI, eu teria então a produtividade da de 40 hectares vezes a área, que são 40 hectares, ou seja, 40 vezes 2,5. E a outra, que tem 120 hectares, tem produtividade igual a 1. Ou seja, 120 tem produtividade 1 e a 40 tem 2,5 vezes 1, né? Nesse caso, nós vamos ter a produtividade inicial de 100 mais 120. Com isso, dá 220 toneladas. E aí continua a história. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares, ou seja, 1 de suas terras. Qual a área mínima em hectare? Então vamos entender, na produção final, essa foi a produção inicial, produção final vai ser o quê? A de 40 está lá intacta, vezes 2,5, mais agora, na de 120 hectares, você vai somar X, que é a nova área que ele quer comprar, vezes 1, que é a produtividade dessas terras, tem que dar o quê? 15% de aumento no 220. Então, aumentar 15% é isso aqui, ó. Aumentar 15%. O que significa? Significa ter 115% de algo, que é a mesma coisa que 1,15 vezes algo, ou seja, 1,15 vezes 220. Isso é uma equação de primeiro grau, a forma que você vai resolver pode ser de vários caminhos, né? Só não pode fazer do caminho errado. Vamos lá então. 40 vezes 2,5 é 100, mais 120 mais x vezes 1 é o próprio 120 mais x. Do outro lado, eu tenho 1,15 vezes 220. Eu vou fazer isso aqui de uma forma que eu acho que vocês vão gostar, mais prática, né? Para fazer o mínimo de conta possível. Olha só, 100 mais 120, 220 mais x, igual a 1,15 vezes 220. O que eu vou fazer? O 220 ele aparece aqui duas vezes, no 1,15 vezes 220, e esse 220 que estava do lado esquerdo, no primeiro membro, eu passo para lá diminuindo. Menos 220. O que eu quero dizer? Aquilo ali funciona da seguinte maneira, é como se você tivesse 1,15A menos A, que daria o quê? 0,15A. R$1,15 menos R$1 dá 15 centavos. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, quando você tem 1,15 de 220 menos 220, que é o caso aqui, que só tem 1, você fica, no final das contas, com 0,15 vezes 220. Ah, Valentim, eu podia multiplicar e depois subtrair? Pode, normalmente. Problema algum nisso, ok?
Então, 220 vezes 0,15, você pode fazer aí, multiplicar da forma que você preferir, vai dar 33. Ou seja, 33 hectares, porque é a área que ele está querendo. Letra B de bola. Então, eu espero que você tenha entendido da melhor forma possível, né? Uma questão que requer muita interpretação. Vou fazer uma recapitulada rápida aqui. Então, a questão nos informa que produtividade é a produção dividido pela área, é a razão, né? Multiplicando cruzado, temos então que a produção é a produtividade vezes a área. E ele vai trabalhar com a produção desses dois terrenos. 40 hectares tem uma produtividade de 2,5 vezes a outra parte. Ou seja, a produtividade do de 40 hectares é 2,5 e a outra parte, que é os 120 hectares, tem produtividade 1. Fazendo dessa forma, descobrimos que a produção é 220 toneladas. Com isso, seguramos a produção inicial e depois da compra do novo terreno, ele quer aumentar em 15%. E aumentar em 15% é multiplicar por 1,15, esse 220 toneladas. Com isso, 40 vezes 2,5, que é a produtividade do de 40, mais 120 mais x, que é o novo terreno, ele tem a mesma produtividade do de 120, que é 1. Com isso, dá já o aumento de 15%. A partir daqui, eu só efetuei o cálculo e achei a resposta. Espero de coração que vocês tenham entendido, né? Deixe seu comentário, sua dúvida, e é isso aí. Vamos juntos até o sucesso. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, deixe o like. Isso é muito importante. Valeu!